Olá, tudo bem? Eu sou o Vitor Azevedo aqui do canal de Investidor e hoje a gente vai em busca dos 3 melhores fundos imobiliários no setor de logística. Bom, vocês já sabem como funciona aqui no canal, a metodologia. A gente utiliza o site Fundamentos para buscar essas informações, né? Então a gente vem aqui em buscar por e clique em FII. Aqui a gente coloca o nosso segmento de atuação, que no caso é logística, e logo após o site ele lista para a gente todos os fundos imobiliários no setor de logística que está disponível para negociação. Importante frisar que aqui a gente tem várias informações, como liquidez desse fundo imobiliário, o valor de mercado, o preço sobre o valor patrimonial, que é um ponto muito importante, a gente vai falar mais a seguir. Então, a partir desse momento, a gente tem todas essas informações desses fundos imobiliários. E para ficar mais fácil visibilidade, eu coloquei todas essas informações aqui no Excel para a gente ver melhor e tratar melhor essas informações. Então a gente tem alguns pontos importantes aqui. Primeira coisa, o dividend yield, que é muito interessante, o preço sobre o valor patrimonial, que eu já mencionei também. Então a partir desse momento a gente consegue setar alguns critérios de fundos imobiliários que a gente acha interessante. Um dos fundamentos que eu mais acho interessante a gente avaliar é justamente o valor do mercado. Essa informação vai dizer para a gente se esse fundo imobiliário é um fundo imobiliário consolidado ou não, visto que um fundo imobiliário que ele tenha um valor de mercado superior a 500 milhões ou a 1 bilhão, já é um fundo imobiliário bem forte, né, bem consolidado, com lastro valor. Então é bem interessante a gente ver essa informação. Bom, então vamos dar uma olhada aqui e eu vou setar um filtro no valor de mercado. Eu vou setar um filtro em que eu só vou querer aqui, né, na nossa tabela, fundos imobiliários que têm um valor superior a 500 milhões. Então vou vir aqui no filtro e filtrei todos os fundos imobiliários que possuem um valor de mercado maior que 500 milhões. E aqui a gente já vê alguns conhecidos, né, como o XPLG11, o HGLG11, até mesmo LVBI11. Então tem alguns aqui que são já conhecidos do mercado, o mercado acaba comentando bastante. Um outro ponto que é sempre importante a gente observar é justamente a liquidez. E o que a liquidez vai dizer nesse sentido? Ela vai dizer para você se é fácil ou não você negociar esse fundo. No caso aconteça alguma coisa, você precisa vender ou, enfim, por questões de segurança do seu investimento, é sempre importante buscar um ativo que você tenha liquidez. A liquidez que vai dizer para você se é fácil ou não tirar o seu investimento daquele ativo ou até mesmo comprar aquele ativo. Então acho interessante a gente setar um outro filtro aqui, e esse filtro vai ser justamente a liquidez. Então só vou querer aqui na nossa planilha fundos que tenham uma liquidez maior que 1 milhão diária. Então a gente vai setar outro filtro aqui. Fizemos os nossos filtros e aqui estão os que restaram, né, os fundos imobiliários que estão elegíveis nesses filtros que a gente mencionou. E aqui a gente tem de novo aqueles mesmos fundos imobiliários que a gente mencionou. XPLG11 ficou, HGLG11 ficou também, LVBI11 ficou também. E aqui a gente já consegue ter algumas informações bem interessantes. O primeiro ponto é que a maioria desses fundos imobiliários eles estão com preço sobre valor patrimonial menor que 1. Isso significa que eles estão sendo negociados com valor, a sua cota está representando menos do que o valor patrimonial do fundo representa. Então, isso é bem interessante para o investidor que está procurando boas oportunidades para se investir. Porém, a gente tem um fundo imobiliário aqui que não está se enquadrando nessa regra, que é o HGLG11. E como a gente vai utilizar uma ferramenta que se chama comparador do Status Invest, nesse comparador a gente só pode incluir 5 fundos imobiliários, a gente vai riscar o HGLG11, ele não vai fazer parte da nossa seleção, justamente por seu preço sobre o valor patrimonial está acima,
mesmo mantendo um dividend yield significante de 8,11%, ele acaba pecando nesse critério que o investidor busca bastante, né? Uma pechincha aí no mercado para a gente acabar buscando boas oportunidades. Um outro ponto interessante é a sua vacância, né? Então, hoje o HGLG11 ele tem uma vacância de 14%, que é uma vacância bem elevada para um fundo imobiliário de galpões, né? Ou seja, o custo de manutenção é bem alto. Bom, eu peguei aqueles fundos imobiliários que a gente pré-setou na planilha, joguei para cá e o Status Invest ele já deu para a gente alguns resultados bem interessantes. E aqui, de acordo com o Status Invest, a gente já tem o nosso primeiro colocado, que é o GGRC11. Então ele está com o valor atual de 114,60. Ele tem um dividend yield de 7,91, bem interessante esse dividend yield. E o mais interessante é o seu preço-valor patrimonial de 0,86, muito diferente dos outros, né? A gente vê que o valor patrimonial dele é bem inferior à média dos outros. Esse é um ponto bem legal também. A porcentagem de caixa, né, para a gente ver se esse fundo está preparado para algum imprevisto. O GGRC11 ele tem um caixa aproximadamente de 3%. O HGLG11 de 6%, esse é um ponto bem legal também, e o BRCO11 de 1,83%, aí assumindo um risco maior. E um outro ponto que a gente tem também é a liquidez, né? Uma liquidez de mais de 1 milhão aqui do GGRC11, né? Bem interessante. E aqui a gente vê a liquidez, né? Brutal do XPLG11, bem interessante também. Então a gente consegue ver que, né, de acordo com o Status Invest, a gente tem o nosso vencedor aqui, que é o GGRC11, me surpreendendo bastante. Eu, para ser bem sincero, achava que o LVBI11 estava acima nesses sentidos. Inclusive, ele é bem comentado aí no mercado, né? Então a gente vê que acaba que os números não mentem, né? Então é bem interessante ver essa contradição. Então, vamos dar uma observada aqui mais a fundo nas informações dos fundos. Então, aqui a gente tem o GGRC11, né? A gente tem aqui o histórico de cotação. Então, lá ele começou lá no dia 4/5/2017, veio numa crescente constante, né? Ele veio só deu uma patinada aqui, mas depois disso ele manteve a sua crescente. Aqui teve um momento de crise, né, da pandemia, e logo após ele deu uma curva acentuada para cima e depois caiu, justamente por causa da taxa de juros, né? Então a gente vê aqui o seu dividend yield de 7,91% e, né, a sua valorização, que aqui no caso se trata de uma desvalorização de menos 23% nos últimos 12 meses, o que é interessante justamente para aquele investidor que busca boas oportunidades e busca ativos que estão em pechincha, né? Então, que a gente consegue ver aquelas outras informações que a gente já mencionou no comparador, e o número de cotista também a gente vê que tem 96.325 mil, bem interessante esse dado também para a gente observar, né, o quantas pessoas estão apostando nesse fundo imobiliário. E aqui a gente tem os proventos, né? Então, em 2020 a gente começou ali com 66 centavos, depois foi para R$1,04, e a gente consegue ver que a curva dele é bem constante, né? Então a gente vê que para o investidor que quer uma coisa certa ali, um rendimento fixo, acaba não sendo tão satisfatório, porém a gente vê que não teve uma queda brutal, nem uma subida brutal. Isso é bem interessante também. Vindo aqui para 2021, a gente segue com a mesma perspectiva, né? Então a gente vê esse movimento, mas nada que assuste também, né? São rendimentos bem constantes. Bom, XPLG aqui seguindo a mesma metodologia. Então a gente tem aqui o seu dividend yield de 7,07%, a sua desvalorização que foi de 23%,
A sua cotação aqui, então a gente começou no dia 7/6/2018, começou a R$ 95, cresceu bastante aqui, ele deu um salto, né, antes da crise da pandemia, e logo após ele deu aquela onda e caiu de novo, justamente por causa das taxas de juros. Aqui a gente tem mais algumas informações sobre o seu preço sobre valor patrimonial, também abaixo de 1, que é bem interessante, seu valor em caixa, e também a quantidade de cotista, que é uma quantidade bem expressiva. Esse é um ponto bem interessante também, que a gente tem os rendimentos bem constantes. Esse é um ponto bem legal do XPLG. Então a gente vê que segue uma linha, isso é bem interessante para a gente ter justamente a previsibilidade, e em 2021 seguiu com a mesma com o mesmo desempenho, subindo um pouquinho, o que é bem interessante também, né? Aos poucos ele vem subindo os seus rendimentos. E por último aqui o nosso terceiro lugar, o BRCO11, a gente tem o valor dele aqui, né? O seu dividend yield de 6,70%, a sua desvalorização de 20%, aqui uma desvalorização menor que os demais, o seu preço sobre valor patrimonial também abaixo de 1, a quantidade de cotista aqui bem inferior aos outros, e os seus rendimentos, né? Então a gente vê que ele também manteve aqui uma constância bem interessante nesse sentido, né? Em 2021 também, ou seja, esse fundo aqui ele preza, parecido com o XPLG, por essa constância nos seus proventos. Bom, era basicamente isso que eu gostaria de passar para vocês. Se você gostou do vídeo, esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like pra gente, não se esquece de se inscrever no canal. Se você investe em algum desses fundos, se você concordou com essa colocação, não esqueça de deixar seu comentário aí. Espero te encontrar para a gente poder discutir melhor esse assunto. Um grande abraço e até a próxima.